as 3 melhores notícias pós-transição da reforma tributária do consumo. Você está acompanhando o Curadoria de número 23. O Haddad esteve em um evento do BTG nessa terça-feira, dia 10 de fevereiro de 2026, e lá uma das coisas que ele disse, que acabou reverberando um tanto, foi que após a transição da reforma tributária sobre consumo, de impostos sobre consumo aprovada em 2023, transição essa que a maior parte deve acontecer até a segunda metade da próxima década, né, a década de 2030, o Brasil terá um dos sistemas tributários mais eficientes do mundo, né? E no caso tem sempre aquela velha discussão: mas fez a reforma tributária, a carga tributária não vai cair. Não se trata disso, né? A reforma tributária é para simplificar o jeito de pagar os impostos, mas enfim, para além dessa fala, que faz um tanto de sentido, existem 3 pontos que acabam não sendo muito falados da aprovação da reforma tributária em 2023 para cá, que eu acho que valem a pena serem mencionados. Talvez não façam muito sentido agora, mas certamente vão fazer muito mais sentido daqui a alguns anos, realmente, quando a gente tiver essa transição em curso. O primeiro desses pontos: as pessoas e as empresas saberão exatamente o que vão pagar de impostos. Hoje, quando você vai no mercado, tem aquelas legislações, né, estaduais que exigem que você tenha o detalhado ali dos impostos que você paga. Só que, né, se você pesquisar isso no YouTube, você encontra facilmente, ou se não, dá um Google que você vai encontrar. Se você for no mercado agora e passar um cacho de bananas e uma lata de cerveja, e depois você passar de novo e passar uma cerveja e uma pequena penca de bananas, né, você só inverter a ordem. No demonstrativo, e são 2 itens, tá? Não estou falando de uma compra complexa com diversos itens. Só nesse demonstrativo você vai ver com os mesmos valores, mas com alíquotas diferentes lá naquele impostos aproximados. E por que está impostos aproximados ali? Porque, na verdade, nem o sistema do mercado sabe exatamente quanto é que está sendo pago. Porque cada item tem uma especificidade muito grande, né? São legislações aí estaduais, são legislações municipais. Então, de fato, hoje a gente não tem ideia de quanto é que a gente paga efetivamente nas coisas. E hoje, quer dizer, e a partir do momento que essa transição acontecer, vai ficar muito mais fácil, tanto para esse demonstrativo rápido de um check ali do final de uma compra de mercado, quanto para as empresas mesmo, quando comprarem outros insumos. O segundo ponto: contenciosos tributários vão ser reduzidos de maneira bastante forte. Esse ponto provavelmente você já ouviu, mais ou menos ali na época da aprovação da reforma tributária, e talvez você tenha ficado um pouco confusa. Mas essa questão é mais ou menos a seguinte: por mais bizarro que isso pareça, e talvez se você tiver na área tributária, na área financeira de alguma empresa, você vai entender o que eu estou falando, mas caso você não esteja, isso vai parecer meio insano. As empresas, elas não sabem exatamente, assim, com uma precisão muito grande, o quanto que elas têm que pagar de impostos, em termos gerais, sabe? Não é a coisa mais trivial do mundo, não é, emite essa nota fiscal e aí vai ter tal destacamento e tudo mais. E por não ser tão simples, acontecem os contenciosos tributários, que é mais ou menos o seguinte, de maneira bastante simplificada. Imagine que você tem uma empresa, você tem uma madeireira. Então você vende ali, você compra a madeira in natura e você faz algum tipo de beneficiamento, você corta em toras menores, né? Você vende para a indústria de móveis, enfim, você está no meio do mercado da madeira ali. E aí, então, você compra a madeira e você vende esse outro produto beneficiado. Hoje você não sabe exatamente quanto é que você está pagando nos impostos quando você compra essa madeira, e a depender do item que você estiver vendendo, você também não sabe quais são exatamente os impostos que você está pagando para fazer a nota fiscal de saída, porque realmente muda
pelo tipo do item que você está vendendo, muda pela legislação estadual, muda se tiver alguma isenção de algum ou alguns dos impostos. E após essa transição, que digo novamente, a maior parte dela deve ser efetivada na segunda metade da próxima década. Após essa transição, o que a gente deve verificar tem um imposto estadual municipal e tem um imposto federal. Vai ficar mais fácil. Mas você ainda vai ter que consultar numa grande lista. Mas assim, eu vou contar, isso é só uma evidência anedótica, mas digo novamente, se você trabalha nessa área, dentro de um negócio, você provavelmente já passou por alguma situação como essas, ou você já viu acontecer alguma situação como essas. Há alguns anos, inclusive eu acompanhei isso em um negócio razoavelmente próximo, a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo mudou uma regra de aquisição de créditos de ICMS. Teoricamente, tudo que você compra numa empresa, os impostos que vêm com aquele produto, né? Porque assim, caso você não saiba dessa informação, fique com isso na cabeça. Quando você compra algum item, você não está comprando só o item, você está comprando o item e o imposto dele. E quando você está em uma empresa, teoricamente, aqueles impostos que você comprou junto daquele item, eles não deveriam ser pagos novamente. Então, vamos dar um exemplo bem trivial, bem simples aqui. Você está numa empresa e aí você comprou um computador a R$5.000 e desses R$5.000 você tem lá o destacamento de ICMS de R$1.000. Então, quer dizer, você comprou um computador de R$4.000 e você pagou R$1.000 de impostos estaduais, do imposto ICMS estadual. Vamos supor que só tem esse imposto e só esse imposto estadual. Com uma mudança que aconteceu há alguns anos na Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, ou seja, eu estou contando um exemplo que aconteceu no Estado de São Paulo, tá? Em outros estados é outra conversa. Mudou-se a seguinte concepção: não vira mais crédito tudo que você adquiriu, mas tudo que você adquiriu que esteja diretamente relacionado com a sua atividade fim. Por exemplo, você vai pagar a conta de luz. De novo, isso aí, beleza, acabamos de conversar, então você já sabe, você não paga só a conta de luz, você paga a conta de luz e os impostos da conta de luz. Antes dessa mudança, vamos supor, você pagou R$10.000 de conta de luz da empresa, da indústria, e R$2.000 são ICMS. O que seria crédito antes dessa mudança? R$2.000. Então, quando você for fazer alguma negociação de saída, né, se for vender algum produto e acabou gerando ali R$5.000 de ICMS. No final das contas, segundo essa lógica do que é crédito e do que não é crédito, R$5.000, vamos supor que você só teve duas notas nesse mês. Essa energia elétrica que você pagou R$10.000 e R$2.000 de ICMS, e essa saída, independente do quanto seja, mas que gerou uma despesa de R$5.000 de ICMS. Se tudo que você adquire com os impostos viram crédito, então o que você deveria pagar de ICMS? Os R$5.000 daquela nota de saída, né, da venda que você fez, menos os R$2.000 que você apropriou como crédito da conta de energia. Porém, com essa mudança da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, alguns anos atrás, o que passou a acontecer? E é tão surreal quanto isso que eu vou falar para vocês agora. Você só pode apropriar como crédito o que estiver ligado à atividade fim. Ou seja, se você tem uma indústria e você tem essa mesma conta de energia de R$10.000, sendo R$2.000 ICMS. Se você considerar que esses R$2.000 são crédito, você está errado. Por quê? Você só pode considerar o que for da atividade fim. Vamos supor que é uma indústria, uma serralheria, né? uma indústria de madeira, para ficar naquele mesmo exemplo. Então você já tem a madeira ali, você tem os maquinários, eles usam energia, óbvio, mas você também tem o escritório, você também tem o refeitório, você tem os banheiros. Então, como você não pode atribuir como crédito todos aqueles R$2.000 daquela conta de R$10.000, você tem que fazer uma estimativa da sua cabeça né, parabéns para você se você conseguir provar no caso de uma fiscalização fazendária, você tem que deixar mais ou menos estipulado
o que é que de energia elétrica de fato você está usando na ponta final, para saber o que é crédito. E aí, isso é só uma evidência anedótica que quando eu acompanhei esse caso, durou mais ou menos 52 dias entre consultorias diferentes para saber como é que esse novo crédito deveria ser apropriado. E no final das contas, mesmo após 52 dias e vai e vem de consultorias diferentes, provavelmente a empresa não está pagando isso da maneira mais adequada, porque, de novo, é uma estimativa e se a Secretaria da Fazenda aparecer e dizer que não faz sentido aquela estimativa, mais um contencioso. Eu dei toda essa volta só para explicar para vocês que, assim, nesse caso, nessa evidência anedótica, estamos falando da apropriação de crédito de um item, energia elétrica, que antes era tudo que você compra vira crédito e depois virou, agora você tem que me provar que você está usando isso para que vire crédito. Inclusive até uma manobra aí, meus parabéns a quem pensou isso na Secretaria da Fazenda, porque com isso sozinho acaba aumentando a arrecadação, porque se aquele crédito que você tinha integral passa a ser menor, o que se paga de ICMS é maior, sem mexer 0,0001% na alíquota. Meus parabéns a quem pensou um grande golpe de mestre. A arrecadação do Estado de São Paulo com certeza teve efeitos positivos em virtude disso. Mas enfim, esse segundo ponto, contenciosos vão ser muito reduzidos. Quando você sabe exatamente quanto que você vai pagar, você pode tentar dar um balão, você pode tentar utilizar alguma artimanha, só que vai ser transparente o quanto você deve pagar e como você deve fazer. Então, a partir do momento que não tiver isso, beleza, pode ser que a fiscalização fique ainda mais efetiva, porque não vai ter muito como a empresa tentar dar um balão ali na situação. Só que o contencioso, que é o famoso, a Receita ou a Secretaria da Fazenda bate na sua porta, fala que você está pagando errado, e você fala, não estou pagando errado, isso gera um processo, isso atrasa a arrecadação, isso piora a vida de todo mundo, que vai todo mundo passar mais dor de cabeça, esse tipo de coisa tende a diminuir, e tende a diminuir muito. Porque se a Secretaria da Fazenda bater na porta após essa transição, que digo pela terceira vez, deve ser efetivada em sua maioria na segunda metade da década de 2030, quando a Secretaria da Fazenda ou a Receita Federal baterem na empresa, você vai saber exatamente o que é que você deveria pagar. E não aquele negócio de, mas tem uma regrinha estadual, mas nesse imposto não tem esse diferimento, enfim, ficará muito mais fácil. E o terceiro ponto, e esse que é o ponto mais... voltando só um detalhe no segundo ponto. Com isso, a sonegação de impostos vai cair. O que talvez, se você for meio ANCAP, você vai ver isso como uma má notícia, meu Deus, estamos pagando mais impostos. Mas a grande notícia disso é o seguinte, se atualmente se estima que por sonegação deixam de ser arrecadados cerca de 500, tem vários cálculos, mas vamos pôr um dos mais famosos, cerca de 500 bilhões de reais por ano, com isso, através dessas mudanças e dessa facilitação que esse sistema novo trará para a realidade, tanto da máquina que arrecada, quanto para quem vai pagar esses impostos, você, e com esse contencioso menor, você tenderá a ver uma sonegação muito menor. Isso acaba sendo positivo. Se todo mundo paga, todo mundo acaba pagando menos. E o terceiro ponto, agora sim, vale a pena entrar nele, é o seguinte, vai ficar mais difícil para os estados alterar as alíquotas. Mas hoje em dia a gente nem sabe quanto paga tal. É exatamente esse o ponto. Se você for parar para pensar como as alíquotas são diferentes para itens diferentes, de maneiras diferentes, e estaduais, municipais e federais, várias alterações podem estar acontecendo enquanto você está acompanhando esse episódio que você não tem a menor ideia. E aí você só vê o preço daquele item na ponta final, seja combustível, seja quando você for comprar um biscoito, biscoito ou bolacha, fica aí a polêmica aí com os cariocas, brincadeira. Qualquer item que você for comprar na ponta final, você não tem a menor ideia nem do quanto você está pagando, nem se aquela alíquota foi aumentada recentemente. Você já parou para pensar nisso? A partir do momento em que as pessoas tiverem essa noção,
aí sim a gente tem a possibilidade de, por um lado, ter uma discussão mais sadia, tipo, pô, se vocês estão aumentando essas alíquotas, isso significa que o Estado está ficando cada vez mais pesado. Digo mais uma vez, mas a carga tributária do Brasil ela é elevada. Eu concordo plenamente, mas você e nem eu e nem basicamente ninguém que está acompanhando sabe exatamente quanto é que paga de impostos, né? Então, é uma discussão meio inócua, por exemplo, aquela história do o maior IVA do mundo. Tá, tudo bem, vamos pôr que seja o maior IVA do mundo. Você sabe quanto você paga agora? Em tudo? Não sabe. Eu também não sei, você pode pesquisar com qualquer tributarista que você quiser, que também não vai saber. É caso a caso e é uma novela infinita. Porém, com esse terceiro ponto, né, que vai ficar mais difícil de subir as alíquotas, ganha-se, por um lado, uma consciência maior daquilo que está sendo pago, e, por outro lado, acaba esse jogo de empurra que existe muito, e eu não estou falando dos governadores atuais, do presidente atual, dos prefeitos atuais, do todo atual. Sai daquela história de que você vê um preço subir e aí, foi o governador tal que aumentou o ICMS, aí o governador vai lá e fala, não, porque o presidente tal fez tal coisa, meu Deus, só quer saber de arrecadação. Esse tipo de coisa vai diminuir muito, porque não vai ter muito como fazer isso, já que vão ser controles um pouco mais centralizados, não vai ser cada estado define questões muito específicas, ou caso o Estado decida determinar coisas muito específicas, no final das contas ele terá muito mais explicações para dar. Porque, de novo, enquanto você está acompanhando esse episódio, pode ser que alguma coisa subiu 20%, 30% a alíquota de ICMS que tinha, e quando você vê na gôndola, você vai olhar e vai falar assim, maldito Lula que subiu isso aqui de novo. E às vezes você não sabe, e de novo, eu também não sei. Essa transparência vai ser uma das coisas mais interessantes. Então, os 3 pontos são: as pessoas e empresas vão saber exatamente o quanto é que vão pagar. 2, os contenciosos tributários vão diminuir muito, assim como a sonegação fiscal. E 3, vai ficar mais difícil de alterar alíquotas. Você acredita que dá para a gente ser otimista dessa maneira? Você acha que é muito mais difícil do que parece e que essas melhorias não devem acontecer? O que você acredita que a gente deve verificar quando a reforma tributária pela 4ª vez, aprovada sobre o consumo em 2023, tiver uma boa parte da sua transição efetivamente rodando na praça, né? Na segunda metade da próxima década, da década de 2030. O que você acha que vai acontecer? Não deixe de curtir, de comentar, deixando a sua opinião, a sua análise, e também de compartilhar com alguém que você acredita que não sabe desses pontos, ou até se você quiser encher o saco de alguma pessoa que te falou alguma coisa contrária a isso, para a pessoa vir aqui e a gente ampliar esse debate. Caio Augusto, diretamente de 10 de fevereiro de 2026. Até o próximo Curadoria.